vai dar certo, né? Ninguém solta a mão de ninguém e no fim a gente consegue. Eu vou compartilhar minha tela e a gente vai retomar o exercício da aula passada e nós vamos olhar ele de novo antes de dar continuidade, certo? Então, vou pegar aqui, ó. Deixa eu só ajudar aqui um pouquinho o som. Então, nós estamos fazendo um exercício de uma viga biapoiada, um exercício completo, onde nós temos uma carga oriunda da laje de 9,85 kN por metro linear, uma parede de tijolo de 2,5 por 0,20 de largura, com peso específico de 18 kN metro cúbico, o peso próprio da viga com peso específico de 25, um CA 50, um CA 20, e a viga tem um vão de 10 metros. Então, uma viga biapoiada, vão de 10 metros. O meu pré-dimensionamento, tá? Eu vou estabelecer através dos meus tramos, dos meus apoios. Tramos intermediários, né, quando eu tenho, mas eu vou usar L dividido por 12 para ter a altura inicial, o meu chute inicial da minha altura da minha viga. Como aqui a gente está com tramos extremos, né, a gente está numa situação biapoiada, eu vou fazer L dividido por 10 e aqui balanço, né, quando eu estiver dimensionando uma viga de marquise, por exemplo. Então, eu vou determinar os meus esforços. Eu tenho a reação da minha laje, que ela já vem prontinha. Quando a gente for estudar lajes, a gente vai ver bem certinho de onde vem esse valor, tá? Nós vamos fazer a parede, que é 2,5 metros de altura vezes 0,20 vezes 18 kN metro cúbico, que vai dar um peso específico de 9 kN por metro linear. O peso próprio da viga, eu vou usar 1 metro de altura. E aqui eu dou um chute de 0,20, por eu já ter a largura da parede também de 0,20. Poderia adotar um número menor ou um número maior. A norma 6118, ela fala que não pode ser menor que 0,12. Com relação, professora, desculpa te interromper, só para não ficar muito para frente, 10 dividido por 5 vai dar 2 metros de altura uma viga? Não, mas ela não vai ter. Tu não vai ter 10 metros de balanço, que tu não consegue segurar 10 metros em balanço. Tu vai ter 1 metro e meio, 2 no máximo, tá? Professora, esse 1 que saiu ali daquele H é esse 1 metro que está ali no início do peso próprio da viga, né? Tá, isso. Muito obrigado. E 0,20, porque daí eu adotei a mesma largura da parede, tá? Então, ficaria a mesma largura delas. Somando 23,85 kN metro linear. Daí eu vou calcular o momento fletor e o esforço cortante. Por ela ser uma viga biapoiada, eu vou calcular o momento através da fórmula QL ao quadrado dividido por 8, que é o meu momento máximo, né? Achando 298,12 kN ponto metro, e o meu cortante QL dividido por 2, 119,25 kN. Majoro o meu momento e majoro o meu cortante. Com o meu momento, eu acho a minha área de aço longitudinal. Com o meu cortante, eu acho os meus estribos. Vou fazer a verificação, a minha altura útil. Eu vou supor inicialmente alguns diâmetros. Cobrimento no mínimo 2,5, vou adotar um diâmetro de 5 para o meu estribo e uma barra longitudinal de 20. Por que eu adoto uma de 20? Porque eu sei que a minha viga tem uma altura de 1 metro, né? E vou achar o meu delinha. Delinha eu acho através do cobrimento, mais diâmetro do estribo, mais diâmetro da barra dividido por 2, valor de 4 centímetros. Desconto dos 100 centímetros, que é 1 metro de viga, eu fico com um D de 96 centímetros. Com isso, eu vou achar a minha altura mínima, porque eu quero saber se eu estou num caso de armadura dupla ou armadura simples, né? Então, eu vou calcular aqui o meu D mínimo, que leva em consideração o momento máximo, né, o meu MD, o BW e o FCD. Resistência de 2 dá um D mínimo de 76,44. Então, como o D ele é maior que o D mínimo, armadura simples. Para que ele, se fosse armadura dupla, ele teria que ser menor que o D mínimo, né? Então, se eu fosse partir aqui, se eu quisesse fazer uma correlação com o meu D, eu poderia adotar um D mínimo de 76,44, 76,5 e diminuir já um pouquinho da altura da minha própria viga, tá? Com isso, vou seguir lá no 1 metro. Vou seguir naquele parâmetro lá, né? Porque já meu cálculo já levou em consideração.
eu vou fazer o dimensionamento da armadura longitudinal de flexão simples. Toda vez que eu falar em flexão simples, eu estou falando de apenas uma viga biapoiada, né, com tração, tração e compressão na minha viga, não tenho nada oblíquo, né? Então, ela é uma flexão simples, um carregamento oriundo dela, não tenho cargas inclinadas nessa situação. Acho através de KMD ou através do método da Bhaskara. Independente do método, eu vou achar o mesmo valor de área de aço. Com o método do KMD, que é o método adimensional, eu vou achar um valor adimensional. Com esse valor, eu entro na tabela, tiro quem é Kx e Kz. Com Kx igual a x sobre d, eu acho a posição da minha linha neutra. Com a posição da minha linha neutra, eu vou determinar em que domínio da peça eu estou. Se lá no meu D maior que D mínimo deu armadura simples, é obrigatório eu estar caindo no domínio 2 ou 3. Tá? Então, eu não posso cair no domínio 4 aqui. Se eu estou no domínio 4, tem alguma coisa errada no meu cálculo. Porque ali já me deu que é uma armadura simples. Com o KZ, eu tiro a área de aço. Agora, depois que eu acho a área de aço, eu tenho que sempre pegar o maior valor de área de aço se eu estou comparando com a mínima. Eu vou achar a área de aço mínima, que ela vai variar em função da classe e da agressividade do meu concreto, vezes as dimensões da minha viga. Deu 3 centímetros. A minha área de aço é 11,18, é maior que 3. Não posso adotar o 3, porque se eu adotar 3 centímetros de área de aço, quando eu tirar as escoras da minha viga, ela vem abaixo. Não vou ter aço suficiente, né? Porque eu estou aqui com um valor muito menor que 12, né? Assim, a área de aço deu maior que a mínima, devo continuar com os 11,18. Caso desse contrário, eu tenho que seguir com a mínima. Acho o número de barras pela área da barra, chutei aqui uma barra de 16, cheguei a 6 barras de 16. O espaçamento dela, eu verifiquei onde eu desconto a largura da minha viga, menos 2 vezes o comprimento, menos 2 vezes o diâmetro do estribo que eu estou chutando inicialmente. Fico com um valor interno entre estribos de 14 centímetros, desconto 4 barras de 16, 4 vezes o diâmetro de 16, e divido por 3 espaçamentos. 2,53 é maior que 2,3 se eu for usar uma brita 1. Aqui, faço o dimensionamento da minha armadura transversal aos meus estribos, a verificação do esmagamento. Eu vou achar quem é VRD2 e vou comparar. Como o meu VD ele é menor que o VRD2, não haverá esmagamento do concreto. Se caso der o contrário, eu não posso seguir aqui o meu dimensionamento. Eu preciso aumentar o FCK ou as dimensões da peça, ou ambos. Se eu aumentar o FCK, eu preciso voltar no passo 4B. Se eu aumentar as dimensões eu preciso voltar lá no passo 2, tá? Preciso recalcular tudo. Aqui eu não sei por que ele não tá com as fórmulas. Deixa eu até ver se lá no... Quando eu coloquei para vocês, ele perdeu as fórmulas. Não, continua. Não sei por que aqui no arquivo ele perdeu. Então, eu vou seguir aqui, só para mostrar para vocês. Ó, então, aqui está o VRD2, né, que eu acho. E aqui eu calculo a força cortante mínima, porque eu vou comparar com o meu VSD. Então, eu tenho o meu VD ou VSD, que é a mesma coisa, né? Eu vou comparar um com o outro e vou adotar o maior. Então, meu VSD mínimo, que é o mínimo que tem que ter de esforço cortante numa viga, é VSW mínimo, que é a parcela que vai resistir os estribos, mais VC, que é a parcela que o próprio concreto, o próprio aço resistem. Espera só um pouquinho. Porque eu tô com o meu cachorro doente, ele fica querendo ficar aqui no meu colo. Tá? O aço, quando eu falo aqui, eu falo da armadura longitudinal. A própria armadura longitudinal, então, ou seja, as minhas 6 barras a 16, elas recebem, elas absorvem um pouco desse esforço cortante oriundo que eu precisaria ter que colocar estribo. Ela vai absorver uma parcelinha dela. Eu vou achar aqui meu VSW, que é a minha taxa de armadura mínima, vezes 0,9 vezes BW, vezes D, vezes FYD. Então, aqui não esqueçam que é 50 dividido por 1,15. A taxa de armadura mínima, ela varia de acordo com a classe de agressividade. Então, aqui no caso é 0,0884, dividido por 100, porque a taxa lá na norma ou nos slides, ela está em porcentagem. Então, eu preciso dividir por 100.
O VC eu vou calcular através da resistência característica tração de cálculo do concreto, tá? E vou somar. O meu VSD vai ser o meu VSW mínimo mais o meu VC, 193. Como o meu VD é 196, 166 é menor que 193, eu tenho que adotar o maior valor. Então, eu tenho uma situação de armadura mínima, né? Eu tenho que adotar o meu VSD mínimo. O VSD, o VD que eu calculei, ele é abaixo do mínimo. Eu não posso seguir com ele, porque eu tenho que respeitar sempre o mínimo exigido por norma. Assim, eu calculei a área de aço mínima, que leva em conta a taxa de armadura, BW vezes o S, que é o espaçamento, e sempre vai ser 100, porque é cada 1 metro linear. Eu acho essa área de aço, eu divido por 2 ramos, porque um estribo numa seção transversal eu tenho 2 barras na perpendicular. Então, é um ramo, outro ramo, divido por 2 e vou escolher algumas bitolas, né? Vou escolher a barra de 5, vou escolher a barra de 6,13 e vou fazer número de barras e espaçamento, chegando na configuração de 5 barras a cada 22,5 ou 6 barras de 6,3 a cada 35. Vou verificar agora o detalhamento do meu estribo. O meu diâmetro ele vai ter que ser no mínimo de 5 ABW sobre 10, então eu tenho um intervalo de usar diâmetros do meu estribo variando de 5 até 20 milímetros, tá? Não pode ser maior que 20. E o espaçamento longitudinal. O espaçamento longitudinal máximo é o máximo que eu posso ter de espaço, né? Então, calculando aqui essa condição de VSD menor ou igual a 0,67 do VRD2, eu caio na primeira condição, que o meu espaçamento máximo ele tem que ser 0,6 vezes D menor ou igual a 300. Calculando aqui, eu chego que o meu espaçamento máximo é 30. Verifico a mesma coisa para o número de ramos, que daí é o meu espaçamento na transversal, e vou escolher uma barra. Aqui, no caso, eu escolhi barras de 5 a cada 22,5. Se eu fosse olhar aqui as minhas duas condições, eu tenho barra de 5 a cada 22,5 e tenho barra de 6,3 a cada 35. Eu não posso manter o 35 aqui, né? Porque o meu limite é 30. Ou eu vou adotar barras de 5 a cada 22,5 ou barras de 6,3 a cada 30. Eu reduzo o meu espaçamento para usar uma bitola maior e aumento um pouco o meu espaçamento. Consequentemente, se eu aumento a bitola e tenho um espaçamento maior, eu vou ter um menor número de estribos, né? Aqui no exemplo eu adotei a de 5 a cada 22,5, porque daí eu fiz todo o meu cálculo em função disso, né? Vai favorecer um pouco a nossa vida ali no final. Agora, indo para a parte do comprimento de ancoragem, tá? Nós realizamos a resistência de aderência, que ela leva em consideração 3 fatores, tá? Sendo... Pode falar. Desculpa te cortar, perdão. Só voltando ali naquele espaçamento máximo longitudinal, a gente calcula esse espaço máximo que a gente pode ter entre os estribos, né? Uhum. Mas a gente não calcula em nenhum momento um espaçamento mínimo, né? Isso fica o meio... mínimo é o 2,3, que é o que tem que passar a britinha. Ah, tá. Mas daí, claro, tu nunca botaria isso entre estribos, cara. Seria muito curto, né? Isso, seria inviável, né? Tá. Não, só para entender mesmo. O mínimo é o que tem que passar a brita, tá? Esse é o mínimo. Perfeito. Tá bom. Só que a gente nunca adota um valor tão pequeno, né? Porque daí tu vai gastar muito aço. E o esforço cortante, ele não é tão grande, né? Quanto as barras longitudinais, por exemplo. Obrigado. Então, continuando aqui. Então, a resistência de aderência, ela leva em consideração 3 fatores. O primeiro, a rugosidade da barra. Então, a gente sempre vai adotar 2,25 para barras nervuradas, né? Que é o aço CA50. O N2 considera a posição da barra. Aqui eu tenho que ter uma importância. Se eu estou dimensionando as minhas barras de tração, que é no caso as minhas 6 barras a 16, que é a tração, eu vou ter que sempre usar 1 para situações de boa aderência, que é a tração, 0,7 para situações de má aderência, que é quando eu estiver fazendo o comprimento de ancoragem para as minhas barras de compressão, tá? E 1 vai ser quando eu for usar, né, diâmetros até 32, que é normalmente mais usual. Aí eu calculo o comprimento de ancoragem básico. Esse comprimento de ancoragem básico, ele é o mínimo que eu tenho que ter de contato entre o meu aço e o meu concreto, tá?
eu vou calcular a minha ancoragem no apoio. Eu preciso saber quantas barras tem que ser ancoradas no meu pilar. Então, o primeiro ponto é a dimensão mínima do apoio vai ser meu LB mínimo, que é o mínimo que eu tenho que ter, que é o R mais 5,5 vezes o diâmetro. Esse raio, né, de curvatura, ele é aproximado para 5 vezes o diâmetro. Então, ou eu vou ter essa condição de cima, que é 16,8, ou 6 centímetros. Adoto sempre o maior. Então, o LB, nesse caso, mínimo é 16,8. Eu preciso ter, no mínimo, esse espaço do meu pilar. Se eu pegar um pilar de 20, por exemplo, eu vou fazer 20 menos o meu cobrimento, porque eu não posso ter aço na minha área do cobrimento, né? Porque o cobrimento é o que protege a armadura. Eu tenho aqui, no caso, livre em uma das faces, 17,5, é maior que o meu mínimo. Posso adotar um pilar de 20. Daí não teria que duplicar o cobrimento, professor? Tipo, não teria que ser 2 vezes o cobrimento? Porque tu tem dos dois lados, né? Não, é que aqui o pilar, se tu tá olhando o pilar nessa, tu tá olhando o pilar aqui, ó, nessa situação, ele vai estar assim também, olhando ele de cima, por exemplo, ó. Uhum. Daí, ó, eu tenho e vai vir barras aqui, né? Vai vir até aqui. Então eu tenho que descontar só um lado do cobrimento, não preciso descontar os dois, entendeu? Ah, tá. Obrigado, valeu. E aqui a gente calculou o esforço de ancoragem para esse esforço, para quanto que vai ter que ser, qual que é o esforço a ser ancorado. Então é a decalagem dividido por D vezes o VD, mais a normal quando eu tenho, quando eu estou dimensionando aqui não uma viga, mas um tirante não, um pórtico, tá? Então, como a gente não está dimensionando, a gente não tem força normal sendo aplicada numa viga biapoiada. A decalagem, né, que é aquele processo que eu tenho um alargamento do meu diagrama, é a L é D dividido por 2 VSD menos VSD menos VC, tem que ser menor ou igual a D. Se eu deixo em função de D, a gente chegou aqui, a L dividido por D é igual a 2,105, e calculando aqui a minha resistência de ancoragem, a gente vê que é 351,47 kilonewtons, ou seja, 808 barras, 0,808 centímetros quadrados de área de aço precisa ser ancorada. Fazendo o número de barras, eu sei que 4 barras das 16 precisam estar ancoradas dentro do meu apoio, tá? Lembrando que a 6118 ela fala de, no mínimo, 2 barras. Então, a gente parou aqui e nós vamos começar eu vou começar um arquivo novo para nós continuarmos da onde a gente parou. Tem um vídeo que eu vou postar para vocês logo na sequência, que eu gravei ele um tempo atrás, que fala sobre essa parte da decalagem, que é o que a gente vai fazer. Mas eu vou explicar para vocês como que faz. Deixa eu só pegar aqui a parte do exercício que a gente terminou. Tá. Então, continuando aqui, ainda dentro do passo... Deixa eu ver. Do passo 8, nós vamos fazer a letra C, tá? Então, vamos seguir aqui na sequência do que vocês já vinham calculando. Então, eu vou colocar aqui a letra C. Tá? A armadura necessária... Opa. No apoio, tá? Vou pegar aqui a formulazinha para nós. Eu vou explicar para vocês. Transpasse. Aqui.
Eu queria uma fórmula genérica. Tá, eu vou desenhar a fórmula que eu acho que é melhor, que ali ela já tá com o 0,7 e eu não quero. Então, vamos ver se eu consigo fazer bonitinho aqui. LB necessário, tá? Vai ser igual a alfa 1, tá? Porque daí a gente vai calcular com e sem gancho, tá? A gente vai calcular essas duas condições. Ele vai ser alfa 1 vezes o LB, que a gente já calculou na aula passada, vezes a área de aço calculada, dividido pela área de aço efetiva. A área de aço efetiva é o que está realmente lá na nossa viga, tá? Então, como é que eu puxo aqui? E isso tem que ser maior, igual que o meu LB mínimo. Não sou eu que tô roncando, tá, gente? Meu cachorro tá doente aqui. Ai, peraí. A calabresa? É o bacon que tá doente. É o bacon Tá. que tá ruim? Pobrezinho. Tá doente. Deixa eu só arrumar aqui. É que o meu escritório, tô com hóspedes lá, daí eu não tô conseguindo usar muito meu escritório. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Então, olha só. O alfa 1, tá? Aqui. O alfa 1, ele vai variar, tá? O seu valor, ele vai ser 1 para quando eu for ver se a minha ancoragem vai ser sem gancho, tá? E 0,7 com gancho. Então, eu vou tentar calcular para uma situação e para outra e vou avaliar qual a situação melhor que eu vou adotar. Se eu não preciso fazer gancho, é melhor, né? Eu tenho uma tendência de fazer, mas se eu precisar fazer gancho também, não tem problema nenhum. E o LB, pode falar. Desculpa a ignorância, o que é gancho? Já mostro. O 16,8 a gente já calculou. Gancho é isso aqui. Se na hora que eu for ancorar dentro do meu apoio, tá? Se eu preciso fazer esse ganchinho aqui. Se eu preciso fazer esse gancho, aí pode vir uma ancoragem reta. Ou seja, ou vai ser essa situação aqui, ou vai ser essa situação aqui. Tá? Ó, ou eu vou ter uma ancoragem com gancho, que eu vou ter que ter uma dobra, ou eu vou ter uma ancoragem reta. São essas duas situações que eu vou trabalhar aqui. Entendido? E esse cálculo dá o ângulo do gancho ou é sempre um ângulo? Esse cálculo ele vai te dar o comprimento dele, tá? Daí a gente vai fazer ele certinho. Daí tu vai ter que pensar se tu vai fazer esse gancho com uma angulação para cima, para o lado, né? Eu tenho essas três opções aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Essas três condições de gancho. Se eu vou fazer para cima, mais para um ladinho, ou fazer bem circular, né? Isso a gente vai ver agora no nosso cálculo. Então, eu vou calcular algumas condições. Eu vou calcular o LB
necessário sem gancho, que então, nesse caso, sem gancho, eu vou ter 1 de coeficiente. O meu LB, que eu calculei na aula passada, é 70 centímetros. A área de aço calculada necessária para ser ancorada foi a que eu calculei, tá? Então, aqui, ó, 70 centímetros o meu LB. E a área de aço a ser ancorada tá aqui, ó. A área de aço calculada é o 808, tá? O que tem que ser ancorada no meu pilar. Dividido pela minha área de aço efetiva. Minha área de aço efetiva é 6 vezes 2,011 centímetros quadrados, que correspondem a 6/16. Isso dá 12 centímetros quadrados. Quando eu falo de efetivo, eu estou falando do que realmente está lá. Olha, o que realmente está lá são 6/16. Eu precisava de 11,18 centímetros quadrados, mas na verdade eu tenho 12, né? É a minha área de aço efetiva. Resolvendo isso aqui, eu chego num valor de 47,13 centímetros. Ele é maior que o meu LB mínimo, né? Ok, tá tudo certo. E eu vou calcular agora o meu LB necessário com gancho. E daí vai mudar, a única coisa que vai mudar é meu coeficiente aqui. Que antes era 1, agora vai ser 7, né? Então, aqui vai ser 808 centímetros quadrados. Meu Deus, bacon. E aqui é 12 centímetros, que também é correspondente a 6 barras, né? De 16. Então, vou dividir aqui. Tá. Deita aqui, ó. Deita aqui. Deita aqui. Deita. E isso vai dar 33 centímetros. Eu vou trazer aqui maior que o LB mínimo. Também. E eu vou ter que agora ver, né, qual desses dois comprimentos eu vou adotar. E daí eu vou pegar aqui na aula passada, ó, o LB efetivo 17,5. Então... Professora, só não ficou muito claro para mim. Onde é que seria esses 47,3 centímetros? Ele é da onde até onde, exatamente? Tá, eu já vou explicar. Eu vou fazer um desenho agora. O LB efetivo do pilar, ele tem 17,5 centímetros. Então, o que é isso, tá? O LB necessário, ele é daqui, quando ele entra no meu pilar, até o meu 2,5. Tá? Esse aqui é o meu LB necessário. É o que eu tenho de comprimento necessário que tem que ser ancorado dentro do meu apoio, para que não escorregue essa barra e essa barra não se solte, tá? Então, quando eu falo em LB necessário sem gancho, seria vir assim, reto. Eu teria que ter de espaço 47,13.
E com gancho eu tenho 33. O que acontece? Eu tenho um LB efetivo de 17, de 17,5. Eu não consigo fazer uma ancoragem sem gancho, concordam? Porque eu precisaria, para ser sem gancho, de 47,13. Mas, na verdade, eu só tenho 17. Então, o LB com gancho, ele não me serve. Eu vou ter que fazer com gancho. E daí aqui, então, vou botar uma anotação. Um gancho também não dá, né, professor? 33, não teria que ser 17? Mas aí eu vou compensar fazendo o gancho. Ó, nesta situação não tem como ser sem gancho, pois eu só tenho de espaço 17,5 centímetros. Então, irei adotar com gancho. Daí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar o meu LB necessário com gancho e vou trazer para 35 centímetros, tá? E daí eu vou ver quanto que vai ter o comprimento do meu gancho. Daí o meu gancho vai ser 35 menos o que eu tenho livre, 17,5 centímetros, ou seja, eu vou ter um gancho de 17,5 centímetros. Daí o que acontece então no meu desenho, tá? Ele vai ficar assim, ó. Desculpa, professora, dos 33 tu passou a 35. Eu só arredondei para fazer o gancho mais certinho, para na hora que eu for montar na obra não ser tão quebrado. Tá. Vai ficar assim, ó. Vai vir a minha barra e ela vai subir. Só que aqui não tão reto, né? Ela vai ter uma curvinha, só não consigo. Deixa eu ver se eu consigo fazer a curvinha com a caneta. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ela vai vir e ela vai ter uma curvinha. Eu acho que da forma que eu tinha colocado estava melhorzinho. Mas aqui ela é só uma... Tá? Ela tem uma curvinha. Só faço o desenho aí com a curvinha porque eu vou ter uma barrinha ali. Então, eu vou ter comprimento de... Vou deixar um pouquinho mais perto do... Não me obedece esse negócio. Tá? Então, eu vou ter 17,5 de comprimento e vai subir 17,5 de gancho. Entendido? Sim. Então, eu vou ter 4 barras com essa configuração. Essa viga ela tem 1 metro, né, professor? Uhum. Tá. Então tá sobrando bastante viga ainda. Uhum. Meu desenho só que não tá muito proporcional, né? Mas é isso aí. Então, o que eu sei até aqui? Eu sei que das minhas 6 barras de 16, 4 vão ter que ser ancoradas no apoio com gancho nesse desenho, nesse formato. Então, eu vou ter 4 vigas chegando aqui e fazendo isso. Tá? E agora, eu vou para o meu último passo. 4 vigas não, 4 barras, né? 4 barras. Prof, uma pergunta.
Pode falar. Tá, são 4 barras, né? Na configuração lá da distribuição das barras, nós temos essas 4 barras embaixo daí. Se fossem mais barras, seriam as do meio também? Ó, nós temos, independente de qual for essas barras, tá? Independente da posição dela. Eu peguei as 4 aqui de baixo, tá? Poderia pegar as 2 do lado, poderia pegar 2 do lado, 2 do lado e deixar essas do meio. Importante que dessas 6 barras, 4 delas vão ser ancoradas dentro dos meus pilares. Pode ser qualquer uma delas, então. Não precisa ser só as de baixo, no caso. Não precisa ser elas. Pode ser qualquer uma delas. Ok. Tá? Por que tem que ser 4, professor? Desculpa. Porque a gente calculou aqui, ó, da área de aço calculada, eu tenho que ancorar 808. 4 barras. Perfeito. Achei aqui. Obrigado. Tá. A decalagem, né, é aquela parte que eu faço isso aqui. Eu faço um alongamento do meu diagrama para poder cortar as minhas barras. Vamos lá. Vamos bem devagar nessa parte, que essa é uma parte bastante importante. A decalagem, tá? Ela é um processo que eu vou fazer para cortar algumas barras. Deixa eu pegar aqui. Quero pegar o vídeo que eu gravei, que eu esqueci de colocar ele lá para vocês, mas eu vou pôr na sequência. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Tá, deixa aqui quietinho. Daqui a pouquinho eu já vou mostrar ele para vocês. Deixar ele carregando. O que acontece, tá? Eu tenho 4 barras que vão vir no apoio, mas eu tenho 2 barras que não necessariamente eu preciso vir direto no apoio. O que acontece, tá? No meu diagrama, eu tenho aqui as minhas barras e eu tenho o meu momento máximo, tá? Esse meu momento máximo, ele tem um tamanho. E a decalagem nada mais é do que pegar esse momento, tá? Aqui eu vou dividir pelo meu número de barras. Daí vamos pensar, eu tenho 6 barras, né? Então eu vou botar aqui 1 barra, 1 barra, 2. Daí eu divido ele por tamanhos iguais, tá? 3, 4, 5 e mais uma barrinha aqui. 6 barras. Tá? A decalagem é você pegar esse momento e você escalonar ele. Você dizer que ele é maior do que ele realmente é. Um fator de segurança, tá? E daí, então, o que a gente faz? Ó, uma coisa que a gente tem que entender é que a decalagem, tá? Ela só pode ser realizada por um processo gráfico, tá? Não tem nenhuma forma de eu calcular ele matematicamente. Eu preciso fazer um processo gráfico para ele, porque eu poderia pegar e dizer que as 6 barras seriam ancoradas, tá? E ficar bem a favor da segurança, mas eu poderia fazer a decalagem e cortar um pouco dessas barras, porque qual é o princípio? Ó? Se eu pegar aqui essas barras, vocês estão vendo que conforme eu for me aproximando do apoio, meu momento ele vai a 0.
Mas no meio da minha viga, meu momento é máximo. Então, no meio da minha viga, eu tenho que ter as 6 barras cruzando lá. Mas, conforme eu vou me aproximando do apoio, eu não preciso das minhas 6 barras. Eu posso cortar essas barras. E quando eu corto essas barras, eu ganho bastante aço. Eu vou economizar em aço quando isso acontecer. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que é feito esse processo gráfico e depois eu vou mostrar para vocês como a gente calcula isso, tá? Então, vejam esse videozinho que eu gravei algum tempo atrás para vocês entenderem. Então, eu preciso de 2 ferramentas para conseguir fazer a decalagem. O F-Tool e o AutoCAD. Para quem não é muito familiarizado com o F-Tool, né, é essa a plataforma, tá? Eu uso sempre essa função aqui do grid, né? Porque daí ele me fixa em 1 metro. Então, qual é o primeiro passo que eu vou fazer? Eu vou criar a linha inicial. E se eu vir aqui no Snap, ele vai fixar nos pontinhos, né? Que facilita. Então, 1 metro, 2, 3, e a nossa viga tem um comprimento de 7 metros, tá? Então, eu já tenho aqui o comprimento da minha viga. Aqui é só um exemplo, tá? Mas esse é o mesmo passo, tá? Essa aqui é uma viga de 7, daí pode ser uma viga de 10, aqui seria o mesmo procedimento. Daí eu venho aqui na setinha e eu preciso colocar os meus apoios, né? Então eu vou colocar o meu primeiro apoio. Eu vou dizer se o meu apoio ele é fixo em Y e fixo em X. Daí eu vou selecionar aqui a bolinha e vou vir nesse botãozinho aqui e vou inserir. E eu vou vir agora, eu vou colocar um que seja livre em X, né? Então, para poder ficar uma viga isostática, tá? E agora eu tenho que acrescentar minha carga. Então, eu seleciono a minha linha, eu venho em carga distribuída, né, uniformemente. Eu preciso dar um nome para essa carga. Eu vou pôr ali, carga da viga. Pode ser qualquer nome, né? E eu vou vir aqui em Y, né? E vou pôr o negativo para que a carga fique para baixo. Então, eu vou pôr ali 34,45. Tem que cuidar que o F-Tool e tanto o AutoCAD a gente usa ponto em vez da vírgula, né? E vou vir aqui. Perfeito, ó. Coloquei a carga da minha viga e agora eu quero ver como é que é os esforços disso. Antes disso, eu tenho que vir em 2 etapas aqui, ó. Eu tenho que vir nos parâmetros do material, tá? Então, eu vou criar o nome viga, né? E daí eu vou salvar, tá? Vou aplicar em tudo e vou salvar. Deixa eu dar uma travadinha. Não quero ainda. Vou aplicar. Vou vir aqui nas propriedades da peça. Então, eu vou vir e vou colocar aqui. É uma viga, é um retângulo, tá? Daí ele vai pedir ali o D, né? Nós estamos com uma viga de 70 lá por 20 milímetros, então. Essas informações elas não vão ser usadas diretamente, tá? Após eu fazer essas 2 entradas de dados, eu vou vir aqui no cantinho, ó, aonde eu vou gerar o meu momento. Ele vai me pedir para salvar isso, e daí eu vou salvar aqui, então, como viga 2, que é a viga 2 que a gente está realizando, e ele vai me dar o meu momento. E aqui eu vou conseguir levantar ou diminuir o meu momento, né? Deixei mais ou menos no meio. E é esse documento aqui, essa plataforma que eu preciso exportar para o AutoCAD, tá? É o momento que eu preciso. Eu vou vir em File, Export Screen, né? E vou vir aqui, ó, DXF, que é para o AutoCAD, tá? Então, eu vou deixar aqui meu salvo viga 2. E se a gente vir aqui, ó, ele já apareceu aqui para mim, ó, em DXF viga 2, tá? Perfeito. Então, o que eu tinha para fazer no F-Tool era isso, tá? Que me dá o meu momento máximo, né? E daí, agora, eu vou vir no AutoCAD, tá? Então, aqui eu já peço um pouquinho de paciência de vocês, porque, assim, não sou a pessoa mais expert em AutoCAD, tá? Eu não lido com AutoCAD diariamente. Então, um pouquinho de paciência, tá? Provavelmente vocês saibam comandos mais rápidos do que eu, tá? Daí eu vou abrir esse arquivo, tá? Eu tô lá na minha área de trabalho, né? Eu vou botar aqui, ó, ele vem em DWG, eu vou colocar DXF,
E ele vai aparecer para mim, tá ali, minha viga 2, tá? Daí, então, não apareceu nada na tela, tá? Não estamos vendo o nosso desenho. Ou a gente usa a função... Aqui dá uma travadinha, né? O AutoCAD quando começa, quando inicializa. Meu computador também nada melhor. Tu vem ali na função... Estou tentando chegar na função, mas ele não me deixa. Aqui, Zoom Extend ou dá 2 cliques com o mouse, tá? E vai aparecer a nossa viguinha aqui. Então, o que acontece quando a nossa viga vem para cá? Se eu colocar aqui, fazer uma medidazinha dela, ó, a gente sabe que essa plataforma aqui, esse comprimento tem que ter 7 metros. Não está em escala, né? Então, a gente vai ter que colocar o nosso desenho em escala, para que daí facilite, né, a nossa divisão depois pelo número de barras. Então, eu vou vir aqui nesse botão, né, que é o Scale, né? Eu vou clicar fora e vou selecionar todo o meu desenho, tá? E daí eu vou vou dar um Enter, tá? E ele vai me especificar, especifique-se o primeiro ponto. Daí eu vou clicar no primeiro ponto e ele vai perguntar se esse é o teu ponto de referência. Eu vou botar a letrinha, eu vou digitar a letra R e vou dar Enter dizendo que sim, é o meu ponto de referência, tá? E daí ele fala, então, clica no teu primeiro ponto. Então, eu vou clicar nesse primeiro ponto ao meu segundo apoio, né? E eu vou dizer agora qual é o comprimento que tem isso. A gente sabe que tem 7 metros. Então, eu vou digitar o número 7 e vou dar Enter. Daí, né, ele ficou menorzinho, agora de novo querendo a escala, dá 2 cliques e ele vem. Agora a gente pode vir até que tirar uma cota, ó, e ver se a gente realmente está na escala certa. Estamos, né? Daí, qual que é o próximo passo? Beleza, meu desenho ele está em escala. Eu preciso saber qual é a distância que eu tenho da minha viga até o meu momento máximo. Então, eu vou vir aqui, vou pôr uma cotinha, né? Para a gente saber. E esse valor, eu vou pegar na calculadora, vou pegar aqui na calculadora no celular, 1,9146 e vou dividir por 6, porque são 6 barras. E eu vou ficar com um valor, deixa eu só anotar aqui no meu caderno, de 0,319 metros. Então, a cada 0,319 metros, eu vou ter uma barra, tá? Eu posso até deletar essa cota aqui para facilitar. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa barra e vou dizer que ela está a cada 0,319. Tá, então, eu venho aqui no comando copiar, né, no copy, ou é pelo atalho CO, né? Seleciono o meu objeto que eu quero copiar, vou clicar no meio e vou dizer que eu quero esse sentido de copy. E daí eu vou digitar 0,319. Aí vai aparecer, ó. Então, eu já posicionei a minha primeira barra. E eu vou fazer isso 6 vezes, tá? Pode ser que tenha aqui, gente, um comando que seja mais fácil. Mas eu faço assim, tá? Eu vou indo ali por barrinha, 0,319. Aí eu coloco de novo, né? Dou Enter de novo. E eu volto pro mesmo. Daí, ó. Agora, eu já coloquei 3 barras, né? Então, faltam ainda mais 3. Eu vou selecionar o meu objeto. Vamos lá, 0,319. De novo, né? Pode ser que tenha realmente um comando que faça isso automático. Mas eu não sei. Meio ogra nessa parte. Nem mexer mesmo, não tenho muito interesse nisso. Preguiçosa pro CAD. Não gosto do CAD. Então, coloquei 6 barras, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras, né? Só que vocês viram que a barra, ela extrapolou o momento, né? Eu vou vir aqui na função trim, né, que é corte, clico com o direito do mouse e vou cortando essas barras.
tá? Corto aqui, né? Que ela ficou bem pequenininha. E corto. Cortar essa. E aqui também vou cortar, né? Aqui, tá? Depois eu posso apagar aqui também. Fica bem bonitinho. Apago, tá? E agora eu só tenho que fazer as minhas cotinhas, pessoal. Tá? Então essa aqui realmente ficou uma cota bem pequenininha, né? E daí eu vou tirando a cota de todas as minhas barras, que esse é o desenho lá que eu coloquei para vocês pronto, né? Vocês viram? E daí vocês vão fazer de todas as barras. E daí lembrando que a gente sempre pega as mais próximas do momento máximo, né? A gente começa dali quando a gente começa a fazer a ancoragem, né? Então, a gente pode vir e vai tirando daí todas as cotas, né? Faltam ainda mais 2 cotas. Tá, vou pôr aqui para vocês verem. Olha só. E tirando. E daí, com isso, vocês podem exportar a imagem, né? E daí, se vocês sabem fazer. E daí, vocês salvam essa imagem e colocam lá no Word, tá? Então, era isso que eu queria. Então, acho que foi a primeira vez que eu me escutei. Nossa, eu tenho pena de vocês que tem que me escutar durante as aulas. E olhando várias vezes os vídeos depois. Professora? Passar o final de semana, né? O comando offset faz aquilo ali mais rápido. Tá, ótimo. Vocês viram, né? Que eu fui super sincero. Falei, não sei se isso se tem ou não. Então, Tem o no comando nosso... dividir também. Tá. Ah, ótimo. Viu? Você sabe mais que eu. Mas a gente vai pegar e vai fazer, por exemplo, a decalagem das 6 barras, sabendo que umas 4 elas são necessárias e obrigatório tá lá ancorada, né? Isso, perfeito. Então, nós vamos pegar... É como se a gente fosse pegar aqui a cotinha dessas 2 barras aqui. Tá? Então, é só essas aqui eu não tenho o desenho dela. E eu até queria ter feito com vocês ao vivo, só que acontece, esse é o computador que eu uso da empresa, que eu trabalho, e o computador que eu tenho o AutoCAD, meu marido acabou viajando e levou o computador com ele, daí eu não consegui instalar o AutoCAD aqui a tempo, mas aí vocês têm o vídeo, é o mesmo processo, tá? Daí aqui, por exemplo, ficar um pouquinho mais fácil para nós, eu adotei 400 centímetros e 200 centímetros ali. Mas normalmente ele é quebrado, tá? Que nem ali bem no exemplo mesmo. Mas aqui eu só adotei 2 valores para vocês, para a gente ter um valor para calcular, tá? E as outras eu não vou colocar porque eu sei que essas 4 que estão aqui, elas vão para o apoio. O que me interessa são essas 2 que não vão. A decalagem é esse comprimento a mais. É como se eu pegasse essa cotinha dessa... Ó, eu pegasse... Vamos pegar 200 aqui, por exemplo. Vou botar aqui o vermelhinho. E eu acrescentasse um comprimento a mais. Vou botar pretinho. E aqui também um comprimento a mais para os 2 lados, né? Porque eu tenho que ser a favor da segurança. E esses 2 comprimentos a mais, que é a decalagem, que é o que a gente chama de AL, tá? AL. A gente acrescenta esses 2 comprimentos antes de mandar cortar essas barras. Mas vamos bem por partes, tá? A decalagem, tá? Ela tem que ter um comprimento necessário, um LB, que eu vou considerar 2 condições. Ou eu vou acrescentar, além do AL, eu vou acrescentar, vou botar aqui de uma outra cor, de azul, dos 2 lados, que é um LB necessário.
Só que não é o mesmo LB necessário que a gente calculou para o apoio, tá? Isso que não pode deixar confuso. Então, já coloquem, olha, esse LB necessário, ele é diferente do LB para ancoragem do apoio. Ou eu vou acrescentar, eu vou botar daqui, de uma corzinha, tá verde. Ou eu vou acrescentar 10 vezes o diâmetro. Eu vou adicionar um desses dois valores, tá? Vou sempre adicionar o maior comprimento que vai dar aqui. Então, 10 vezes, vou desenhar aqui o diâmetro. É isso que eu vou fazer antes de mandar cortar minha barra. Depois, quando eu fizer, acho que o desenho aqui vai ficar mais fácil da gente entender. Então, esse LB necessário, que a gente pode botar assim, ó, LB necessário AL, para vocês saberem que é o da ancoragem, tá? Nós vamos calcular ele através daquela fórmula que a gente calculou. O LB necessário AL, vou chamar assim, ele vai ser alfa 1 vezes o LB vezes a área de aço calculada dividido pela área de aço efetiva. E ele tem que ser maior ou igual que o LB necessário da decalagem, que ela também é um pouquinho diferente. Então, alfa 1. E daí, como é a ancoragem, ela é esse comprimento AL, e a gente vai deixar essa barra sem ancoragem, o meu alfa 1 sempre vai ser 1 para a decalagem, tá? Então, meu LB necessário da decalagem vai ser 1 vezes 70 centímetros, vezes... Aí que tá o negócio aqui. A área de aço calculada da decalagem é a área de aço que eu achei lá no meu cálculo. A área de aço efetiva é a mesma, é os 12 centímetros quadrados. Então, eu só não posso confundir. Quando eu estiver falando de apoio, é a área de aço a ser ancorada no apoio. Quando eu estiver falando de decalagem, é a área de aço lá do meu cálculo, tá? Então, vou botar aqui um bilhetinho. É a área de aço calculada lá no KMD, tá? É ela que eu vou achar. Então, meu LB necessário da minha decalagem, aqui nesse caso, deu 65,22 centímetros. E eu preciso ver se a decalagem é LB necessário mínimo aqui, né? Faltou botar aqui um mínimo. Um LB mínimo, na verdade, não é necessário. Um LB mínimo da decalagem. O LB mínimo da decalagem, ele tem que ser maior ou igual a 3 condições. Que vai ser 0,3 do LB, ou vai ser 10 vezes o diâmetro, ou vai ser 100 milímetros. Então, aqui. Dez vezes o diâmetro, ele tem que ser essas 3 condições. Tá? Então, vamos lá. 0,3 de 70 centímetros
é 21 centímetros. 10 vezes o diâmetro de 1,6 centímetros é 16 centímetros. E a terceira condição é trazer para centímetros 10 centímetros. Eu vou adotar o maior valor. Então, meu LB mínimo, né, da minha decalagem vai ser 21 centímetros. Ou seja, meu LB necessário do AL, que é 65,22 centímetros, é maior que meu LB mínimo da decalagem, que é, nesse caso, 21 centímetros. Então, ok, né? E agora eu vou descobrir qual que é esse valor de AL, né? Se eu sei que AL dividido por D é 2,105, que a gente achou lá na aula passada, ó. AL sobre D é igual a 205, sendo que o AL vai ser igual a 205 vezes o D, que é 96 centímetros. Agora eu vou ter uma unidade em comprimento, 202,08 centímetros. Então, agora eu já tenho o valor de AL, eu tenho o valor do LB necessário da decalagem, eu sei o valor de 10 vezes o diâmetro. E eu vou fazer o meu desenho, né? Eu vou começar a estruturar ele para saber qual vai ser o meu comprimento. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu pensar, vou fazer um desenho aqui. Ó, vou desenhar aqui para mostrar para vocês umas coisinhas. A decalagem tem alguma coisa a ver ali com a ancoragem? Eu não entendi muito bem ali. A decalagem, ela não tem a ver com a ancoragem, não são ligadas, tá? A ancoragem é o que eu vou ancorar no apoio. Sim. A decalagem é o que eu vou cortar de comprimento de barras. Agora, talvez com o desenho vai ficar mais fácil para vocês enxergar isso. A decalagem vai ser a economia de aço, né, professor? Isso, perfeito. É a economia de aço que eu vou fazer. Tá? Então, aqui eu tenho a minha viga de 10 metros de eixo a eixo, né? Daí eu peguei aqui, a gente adotou de eixo a eixo de viga. Né? Só arrumar um pouquinho a escala. Consegue voltar só um pouquinho atrás, professor? Para colocar o negocinho que faltou? Não. 10 metros, tá? Essa aqui é a minha viga, ok? Eixo a eixo. Agora, eu vou ver o comprimento das minhas vigas, ok? Copiem aí para que eu possa baixar. Ô, professor, só da onde saiu aquele 2,105 ali que tu usou na fórmula? Esse aqui veio do decado da aula passada que a gente calculou, ó. Lá tá. no esforço a ancorar. Tá, muito obrigado. Pode ir adiante, professor. Obrigado. Tá. Olha só. Aqui eu vou cruzar uma linhazinha que eu vou só descontar, até vou pôr ela de outra cor. Eu vou descontar o cobrimento, tá? Eu vou levar esse... A gente aprendendo umas coisinhas aí. Só para entender, ali seria o pilar daí, né? Isso, aqui é o pilar, tá? Aqui é o pilar. E aqui é a distância que eu tenho do cobrimento, tá? Então, aqui é o pilar, e aqui é a viga. E daí, o que que eu sei? Eu sei que
4 barras vão ter de ancoragem. Vão ter de comprimento, na verdade, né? Um comprimento todo e um ganchinho de cada lado de 17,5. Isso eu já sei. Né? Deixa eu fazer aqui um negócio, peraí. Vou pegar esse desenho aqui. Tá, vou fazer ali do lado, rapidinho. Pode até parecer meio boa a pergunta, mas esses 10 metros, ele iria do eixo central do pilar até o de cada um dos lados? Isso, de eixo a eixo de pilar. A gente sempre calcula de eixo a eixo de pilar, tá? Eu vou seguir a mesma pergunta do colega, que eu ia fazer essa pergunta, ele fez. Quando a gente faz o cálculo do comprimento do pilar, então não é da face interna aliás, da viga, não é da face interna do pilar até a face interna do outro pilar, é do eixo do pilar, é isso? Porque o comprimento da viga, ele não é então da face interna. O comprimento da viga não é da face interna do pilar, é da face interna do outro. É do eixo do pilar, então. Quando a gente faz aquele 10 lá, o L sobre 10. Isso, é sempre de eixo a eixo, tá? De eixo a eixo. Então, não é essa distância da face interna de um ao outro, é do eixo. Não, aqui a face interna eu vou descontar o eixo a eixo. A face interna, ela tem 980. Vocês concordam comigo? Se o pilar tem 20, ó. Se o meu pilar tem 20 centímetros, e ele tá de eixo a eixo, de face a face, ele tem 980 centímetros, certo? Certo. Não, é que a impressão que eu tinha que essa medida a gente fazia da face interna dos pilares, então não, é do eixo do pilar. Isso, nunca é das faces, sempre é de eixo. Certo. Tá? No caso daí a barra também, então ela vai ter, em vez de 10 metros, ela vai ter mais 7,5 para cada lado, é isso? Então ela teria 10 metros e 35. Não, e 15 centímetros. A barra... A barra de aço vai ter uns 10 metros. Tu tem 9,80. Calma, relaxa esse coração, pelo amor de Deus, calma. Só que ela tem depois os transpasses. Ai, gente, calma um pouquinho. Calma um pouquinho, vocês estão muito apressados, vocês não estão deixando nem eu desenhar para eu poder mostrar. Calma. Ah, tá, desculpa. Relaxa o coração aí, segura essa emoção. Comigo. Ó, tô fazendo os desenhos aqui para mostrar para vocês. Sem estar no quadro, eu demoro mais. Ó, eu vou chamar essa aqui de N2, que é uma barra de 16. C, Ctrl V. E essa aqui eu vou chamar de N. Tudo que for barra igual, eu chamo ela da mesma família, tá? Então, aqui eu tenho N1, que é igual a 4 barras de 16 milímetros com o comprimento D. Aqui eu sei que o meu gancho tem 17,5. E aqui eu sei que eu tenho gancho de 17,5, certo? Agora, eu vou somar o comprimento das minhas barras.
A forma mais fácil, talvez, que eu tenha é de fazer 980 centímetros, que é o que eu tenho interno, mais 35 centímetros de ancoragem com gancho, mais 35 centímetros de ancoragem com gancho. Somando um comprimento de 1050 centímetros. Esse é o comprimento da minha barra. 4 barras, a N1, que são 4 barras a 16, vai ter o comprimento de 1050 centímetros, com 17,5 de gancho para cá e 17,5 de gancho para cá. Entendido? Muito bom. Positivo. Positivo? Ok. Agora, eu vou ver o comprimento da minha N2 e da minha N3. O comprimento da minha N2 vai ser L total vai ser maior, igual que essas duas situações. Vou pegar aqui minha L2. Vou pegar aqui primeiro, 400 centímetros. Se fosse um número quebradinho, eu botaria ele quebradinho igual, tá? Vai ser 400 centímetros. Daí o 400 centímetros é o que eu tiro do gráfico, mais 2 vezes o AL, porque eu tenho que botar para os dois lados, mais 2 vezes 10 vezes o diâmetro. É que eu tenho que ter um AL para um lado e eu tenho que ter para o outro também. Vou fazer aqui o desenho do diâmetro. Então, meu N2 vai ser 400 centímetros mais 2 vezes 202,08 centímetros mais 2 vezes 10 vezes 1,6 centímetro. Isso vai me dar um valor de 836,16 centímetros. Ou eu vou fazer a minha segunda condição, que é N2 é igual ao L total, que tem que ser maior, igual que aquela minha outra condição, que vai ser 400 centímetros mais 2 vezes o AL mais 2 vezes o LB necessário da ancoragem. Eu vou adotar o maior desses dois valores. Então, vai dar N2 sendo 400 mais 2 vezes 202,08 centímetros mais 2 vezes o LB que a gente achou, 65,22 centímetros. Isso me dá um comprimento de 934,6 centímetros. Vou adotar o maior, né? Vou adotar o maior. Então, a minha N2 vai ter um comprimento, daí eu boto o meu desenho em escala, né? Bota aqui bonitinho. Minha N2, que é N2, é uma barra de 16 milímetros com o comprimento total de 935,6 centímetros. Posso arredondar aqui se eu quiser, tá? Vou desenhar aqui o diâmetro. Então, eu vou ter 4 barras chegando no apoio e vou ter uma barra de N2 com um comprimento de 932 e eu vou ter uma N3 que vai ser a mesma coisa. É o meu L total que tem que ser maior, igual que daí nesse caso 200 centímetros, que eu tirei lá do meu gráfico, eu fiz todo o meu desenho no AutoCAD, peguei todas as minhas escalas e vou fazer a mesma coisa. 2 vezes a L mais 2 vezes 10 vezes o diâmetro. Tá?
Ah, não. Ai, meu Deus do céu. Vai dar N3 200 centímetros mais 2 vezes 202 com 0,8 centímetros mais 2 vezes 10 vezes 1,6 centímetros, totalizando um valor de 636,16 centímetros, ou a minha segunda condição, que é N3 é igual o L total tem que ser maior ou igual que essa outra condição aqui, que no caso é 200 centímetros. Mais 2 vezes o AL, mais 2 vezes o LB necessário do AL. Que vai dar um N3 de 200 mais 2 vezes 202 com 0,8 centímetros mais 2 vezes 65,22 centímetros, dando um comprimento de 734,6 centímetros. Então, Você escolhe. oi? Você escolhe o maior daí, então. Sempre o maior. É a medida maior. Isso, a favor da segurança. Meu N3. Ai, meu Deus do céu. Para aí, mana. Calabresa. Meu N3 vai ser uma barra de 16 milímetros com um comprimento maior de 734,6. Aqui eu também poderia arredondar para 735, tá? Só não coloquei aqui porque depois vocês não vão lembrar de onde é que saiu e vão ficar muito ansiosos. Tá? Então, eu tenho a N1, N2 e N3. Eu já resolvi todas as minhas barras da tração, certo? E daí existe, pessoal, uma armadura que a gente chama de armadura de pele, tá? Essa armadura de pele, ela precisa ser calculada sempre que eu tiver vigas acima de 60 centímetros. Eu falei para vocês na aula, tá? Então, vou botar um bilhetinho aqui para vocês, ó. Sempre para vigas de acima de 60 centímetros de altura, tá? Então, eu vou calculá-la aqui. 0,01 vezes 100 centímetros vezes 20 centímetros, né? Isso vai dar uma área de 2 centímetros quadrados. Daí eu vou pegar e vou fazer o número de barras. Área de aço pela área da barra. E aqui eu vou pegar uma bitola pequenininha, tá? 2 centímetros dividido pelo 0,312 centímetros quadrados, que a gente já viu ali nos estribos, né? É a área do estribo. E vai dar 7 barras de
6,3 milímetros. Então, aqui no meu desenho, eu vou ter que acrescentar 7 barras, e daí um cuidado que eu tenho que ter, tá? 7 barras de cada lado. Aqui. Eu queria, ele tem uma escala ruim, assim, eu queria uma escalinha menor. Vou botar aqui de vermelhinho. Doutora, eu não entendi bem esse teu negócio de armadura de pele. Consegue repetir, por favor? Eu já repito, deixa eu só fazer o desenho. 4. Profe, Oi. essa armadura poderia ser a 4.2? Ou tem na norma a mínimo, é a 5? Poderia, tá? Mas 1, 2, 3, 4, 5. Só tô tentando fazer aqui na escala do meu desenho para não ficar tão ruim. Tá? Mas seriam assim. Aqui respeitando o espaçamento de 2, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É só porque o meu... Deixa eu só, peraí. Deixa eu aumentar aqui essa parte para cima. Acho que eu consigo aumentar para cima. E esse eu consigo aumentar para cima e fica mais bonitinho. Essa armadura de pele, tá? Ela não é uma armadura que tem nenhuma função estrutural. Ela é uma armadura que eu tenho que colocar para evitar a retração do concreto, tá? Eu preciso evitar que o meu concreto fissure por causa de um excesso de concreto. Uma área muito grande de concreto eu preciso ter. Por isso que ela tem normalmente uma bitola pequena e ela tem que ter dos dois lados, tá? Então, vou colocar elas aqui. Daí, no desenho, tá? A gente deixa o espaçamento de 2 centímetros, faz tudo igualzinho. E ela é nas duas faces. Então, vou colocar aqui. Mais ou menos igual como tá do outro lado. Eu vou chamar ela de... N4, tá? Vou chamar ela aqui. N4, 2 vezes 7 barras de 6,13. Não importa aqui para mim a posição da linha neutra, nada disso importa para mim na armadura de pele, tá? A armadura de pele, eu vou calcular ela sempre, vai ser sempre 0,0, é 1%, 0,001 vezes a base e a altura da viga. E com isso, eu vou calcular, achei 2 centímetros, eu vou dividir por uma bitola ou de 5, ou de 6,3, ou até de 4,2 a gente evita, mas no mínimo é de 5, e vou ver o número de barras. Deu 7 barras. E daí vai ser 7 barras para cada lado. É uma armadura que não serve para fins estrutural. É uma armadura que serve somente para evitar a fissuração do meu concreto. Para que ele não fissure, porque eu tenho uma área muito grande de barras, tá? De comprimento. Então, eu vou colocar ela aqui também. A minha N4 vai ser até chegar ao meu comprimento, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó. N4 é o quê? N4 é 2 vezes 7 barras de 6,3 milímetros com um comprimento de 980 centímetros, mais o que eu tenho de espaço no meu pilar, 17,5 mais 17,5, chegando num comprimento de 1015. Qual que era a dúvida da armadura de pele?
Não, você consegue baixar um pouquinho só para eu copiar a parte de baixo também. Não, eu entendi que tu tem que usar a armadura de pedra, mas a função dela é só, então, reduzir a área de concreto, então, para reduzir a retração, é isso? Evitar retração, fissuração. Esses são o motivo dela ser usada, tá? Vai ter um intervalo ou vai tocar direto? Eu vou tocar direto. Eu tô terminando o exercício e daí vou ficar para tirar algumas dúvidas e a aula tá encerrando já, tá? Tô terminando os últimos desenhos aqui. Essa de pele vai cair na prova, professor? Pode cair, né? Se eu pedir. Mas a prova tá pronta? Tem que passar um creminho, então. Não, então já tem que baixar o F2, então, que vamos usar o F2. Não, se eu for dar, eu vou dar o desenho pronto, né? Vou pedir para só calcular o desenho. Ah, o F2, daí o AutoCAD estaria pronto, ótimo. E daria aqui... a decalagem pronta ali para nós, tá? Das barras ali, pelo menos. Sim. N5 seriam 2 barras de quanto? De N5? De que é que a gente vai adotar? De 6.3 também? Que são as minhas armaduras de sustentação, né? Elas não têm esforço estrutural, né? Ela tá ali para segurar o meu estribo, então eu vou colocar elas aqui, ó. Não sofre compressão, né? Elas não sofrem nada, tá? Não sofrem compressão. Se ela sofresse compressão, ela seria, né, armadura negativa, não de sustentação. 2 barras de 6.3 com o mesmo comprimento da de retração. Só vou ancorar até chegar ali no apoio. Então, é assim que eu demonstro num projeto o meu projeto. Eu tenho a minha armadura transversal, eu tenho as minhas armaduras longitudinais e tá faltando só um carinha aqui. Tá faltando só eu desenhar o meu estribo, tá? Tá faltando só ele aqui do ladinho para ficar completo o meu projeto estrutural de vigas. Então, eu vou desenhar aqui o meu estribo, né? Daí eu venho aqui, então, com o meu estribozinho. A transversal é qual mesmo? Essa é a transversal, né? Essa aqui é a longitudinal. Transversal e longitudinal. E aqui eu tenho meus estribos. O que eu vou ter eu coloco de dimensões do meu estribo? Eu coloco 15 centímetros de base que ele vai ter. Isso livre. E coloco... Calabresa! 95 centímetros aqui. Porque eu tô fazendo o quê? Se a minha viga tem 100, eu tô descontando 2,5 daqui, 2,5 dali, fica com 95. Aqui ela tem 20, eu tô descontando 2,5 daqui, 2,5 dali. Então, ela tem 95 por 50. Aqui, se eu deixar a dobra, né? Vim fazer a dobra do estribo, né? Cruzar aqui a dobra, eu posso adotar 5 centímetros de dobra para cada lado, né? Que eu tô pegando o meu estribo e tô dobrando ele, fazendo a dobrinha. Eu vou ter um comprimento total do meu estribo sendo de 15 mais 15 mais 95 mais 95 mais 5 e 5 de dobra, chegando a um comprimento total de 230 centímetros. Então, cada estribo
longitudinalmente, né, sem estar com as dobras, ele tem 230 centímetros. Então, como fosse como se eu cortasse 230 e fizesse as dobras dos 4 cantos, e sobrasse aqui uma margenzinha de transpasse. E daí eu vou pegar agora os meus números de estribos, vai ser o 980 centímetros dividido pelo espaçamento que foi adotado do estribo de 5, que era 22,5 centímetros, isso vai me dar 44. Então, eu vou ficar num projeto aqui, né? Isso aqui são só cálculos para chegar. Eu vou colocar aqui 44 estribos de 5 milímetros com o comprimento de 230 centímetros. E agora sim eu terminei o projeto. E é isso. Bem de boa, né? Mais ou menos. Professor, uma dúvida no N2, ali no cálculo, aqueles 400 centímetros, eles saíram da onde? Eles saíram aqui do meu diagrama, tá? Eu disse aqui que era 400. Provavelmente, quando eu coloco no Excel, ele vai ser um número quebrado. Vai ser 437,54, 217,35. Ele é um número quebrado. Como eu não consegui fazer, eu botei um número redondinho aqui, só para facilitar a vida. No Excel, tu quis dizer no AutoCAD? No AutoCAD, é. Ah, tá. E aí, prof? Oi. Esse, então, o N2 e o N3, eles têm que ser dispostos centralizados nessa viga, né? Uma metade para cada lado da viga. Isso, tem que estar no meio. O meio da viga tem que ter esse aço. Isso. É quase como se eu fosse olhar no meio da viga, eu estou enxergando as 6 barras, e na ponta da viga eu estou enxergando só 4. Essas duas desaparecem. Sim. Uma dúvida minha é que quando são calculados o N2 e o N3, a gente usa o diagrama, certo? E lá dá aquele espaçamento vertical entre eles, mas aqui eles estão dispostos na mesma linha. Sim, seriam como se todos estivessem na mesma linha. Os dois aqui, né, no caso, mas lá o N3 estaria acima do N2, né, no mas diagrama. é que aquilo ali é só uma posição do... A posição do corte, entendeu? Sim, É só um sim, corte. bem tranquilo, mas é que a medida é conforme o diagrama. Mas então, na hora de montar mesmo, eles ficam na mesma linha, os dois. Isso? Na hora de montar a ferragem, eles ficam na mesma linha. Eles podem estar até aqui, tu pode dizer que essa aqui é a N2, essa aqui é a N3, não importa a posição delas, tá? O que importa é que no meio elas têm que ter 6 barras, é isso que importa. O meio da tua viga tem que ter 6 barras segurando. Sim, sim. É isso que importa. Não, é por causa das 4 chegadas, então não quer dizer, pode ser as duas de ser cima. Qualquer uma que tu escolher. Ah, eu quero que as 4 seja essa e essa. Sim, bem tranquilo. Não tem Agora problema. entendi. Show, obrigado. Professora, se tu pode, por favor, fechar ali as canetinhas, só para me recortar aqui. Por favor, para aparecer, acho que é N2, é isso. Um segundo. Isso aqui eu vou postar ali para vocês logo na sequência, tá? Então, certo, esse é um exercício completo, tá? Que eu venho com ele todo resolvido. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês um negocinho aqui. Modelinho da prova. A tabela, professor. Olha só, eu vou colocar aqui a altura da minha viga 1 metro, BW 0,20. Eu vou colocar que a gente iniciou o dimensionamento com barras de 20, cobrimento de 2,5, FCK de 20, tá? Eu vou pegar aqui o valor do momento. Deixa eu pegar aqui.
o nosso valor de momento, MD, 417,38, tá? Essa é a 50. Aí eu já começo a comparar, ó, domínio 2, a posição da linha neutra 0,2497, a gente achou 25, né? Só uma questão aqui de número de casas. Deixa eu ver aqui, que essa parte eu não calculei. 25,2, bem próximo. Aqui, adotando barras de 12,5, está dizendo que é 10, eu vou colocar aqui barras de 6, ele diz, ó, 6 barras é 16, dá 4 barras por camada, tu vai precisar de 2 camadas. Então, eu sei que eu vou ter 4 barras embaixo e 2 camadas ali em cima. Verificação da área mínima, eu vou vir aqui, vou colocar a minha área de aço mínima, 0,15%, 3 centímetros, vou seguir meu cálculo. Aqui ele calcula o meu comprimento ele calcula o meu FCTD, meu FBD, meu VC, meu N. Aqui eu vou colocar a minha reação de apoio, o meu valor do meu VD, e ele vai me dar o comprimento de ancoragem com gancho e sem gancho, tá? Daí eu venho aqui e verifico. Ó, com gancho, 32,8. E vou ver o que eu tenho disponível, né? Coloco aqui a largura do pilar e aqui ele vai me dizer, ó, área de aço a ser ancorada 808, 4 barras. A área de aço efetiva é o que realmente está lá. Então, eu tenho disponível 17,5. Então, como o LB disponível ele é menor que o LB, com gancho. Senão ele muda aqui a outra situação para sem gancho. E daí ele vai dizer, olha, adotar LB necessário entre qual que é o maior, o LB necessário ou 10 vezes o diâmetro. Ele calcula a armadura de pele e já te diz o número de barras, ó, então 7 barras de 6,3. Aqui eu coloco o valor do meu cortante, que é 166,95, estribo de 5, 2 ramos. Ele diz, adotar armadura mínima, estribos de 5 a cada 19,20. Deixa eu só ver se tem alguma distância aqui que eu tenho que arrumar. Vamos ver, estribos 37. Área de aço mínima que eu tenho que arrumar, que não é 0,1026, é 0,086. Deixa eu só conferir. Onde é que estão? Ah, não. É 0,084. Só tem um 0,884. E daí ele vai dar ali estribos de 5 a cada 22,3. E eu resolvi todo o exercício em menos de 5 minutos. Então... A gente vai usar isso aí na prova, daí só apresenta os cálculos para comprovar que tá certo, é isso? Aham, Cláudia, senta lá. Qual é a chave do Pix aí, professor? Como é que é? Tá, eu não peguei o início. Qual é a chave do Pix? Eu não entendi direito o início quando a professora falou dessa tabela do Excel. É para a gente utilizar ou não? Claro que não, né? Isso aqui eu vou dar para quem passar na disciplina. Não, então tá, pode já dar para mim então. Tá? Então vejam como é fácil quando a gente, né, tem um Excel na mão e a gente sabe usar, tá? Depois dessa prova, depois da semana que vem, eu vou disponibilizar essa tabela, daí vocês vão aprender a usar ela e vou mostrar para vocês que existe também outros softwares gratuitos e tal, mas é que agora vocês têm que estudar na mão mesmo, não tem outro caminho, tá? Infelizmente não tem outro jeito, só assim para vocês aprenderem, depois vai ficando mais fácil, prometo para vocês. O que eu tinha para passar para vocês do exercício era isso, tá? Era essa parte, então eu vou colocar lá de novo essa parte aqui, que é o início dele,
e o fim. O que serve de dica para a prova, não estudem ele numa sequência. Eu posso pedir, eu quero saber quanto que tem que ter de ancoragem. Então, vocês vão vir direto para o ponto 7. E o que eu preciso para chegar no 7? Eu preciso saber a bitola da barra, então eu preciso achar a área de aço, eu preciso achar isso, eu preciso achar aquilo. Estudem de trás para frente também. Eu quero saber estribo. Só quero saber quanto que tá os estribos. Então eu quero saber estribo. Então, para saber estribo, eu preciso levantar as cargas, achar o cortante e vir direto aqui para estribos. Não me interessa o que tem antes e não me interessa o que tem depois. Ela quer decalagem. Decalagem nos interessa a partir daqui. Não me interessa mais nada de antes, né? A partir do item 9. Então, essas coisas que eu preciso para achar o 9? Eu preciso saber a área de aço calculada, eu preciso saber a área de aço efetiva, eu preciso, então, achar o KMD. É assim que a gente vai estudar. É assim que vocês vão conseguir ter sucesso na prova. Fala. Alguém abriu o microfone. A prova, só relembrando, a gente ficou na dúvida ali, vai ser a partir de segunda que vem, a partir de 19 horas. E vai ter quanto tempo para fazer a prova? Quantos dias vai ficar disponível? 24 horas. Tá 24 aqui, horas. Entendi diferente. Tá. 24 horas, assim que acessar, tem em torno de 4 horas ali para fazer. E tem que anexar alguma imagem nela, alguma coisa? Sim, tu tem que adicionar. Tá aqui, ó. Ela abre segunda-feira, 9 às 19h05 e fecha terça-feira, 10 de maio, às 10h05. Tá? Duração máxima 4 horas, uma tentativa permitida, nota para aprovação 10 de 10. Clica aí para visualizar ali, por favor. O meu não está funcionando, estou tentando clicar aqui no pré-visualizar. Ô, prof, dá para tirar uma dúvida da questão 7, se alguém não tem mais nada sobre isso aí para falar? Eu tenho, professora. E se cair internet? De vez em quando a internet está instável. Não tem nada que eu possa fazer essa recomendação da instituição, tá? Me manda por e-mail, sei lá, me avisa, me sinaliza, mas a princípio, não é uma coisa que eu preciso levar em conta. Tá, então o seguro é pegar e printar toda a prova, fazer, e se por acaso acontecer isso, te mandar menos de 4 horas, isso? Isso, porque eu vou ver a hora que tu entrou e a hora que tu mandou o e-mail. Tá, ok. É esse aqui? É essa aí, atividade 7. Lá na parte dos verificação do número de ramos. Vamos ver lá. Só vamos ver o que ela é essa situação, tá? Dimensionar a armadura transversal de uma viga de 5,5 metros e tem uma base de 0,20, uma altura de 60. Utilize um D de 56 nessa viga, né? Não visa. Foi utilizado um FCK de 25, aço 50. Está descarregando uma carga de 17,8. Então, 17,8 eu vou fazer QL ao quadrado. QL sobre 2, já tiro quem é o VK, multiplico por 1,4. Então, VK 46,97, VD 65,78. Vou fazer a verificação do esmagamento da biela do concreto. Preciso achar o VRD2. Acho o VRD2, vejo que o meu VSD ele é menor que o meu VRD2, 65 é menor que 48, não haverá esmagamento do concreto. Calculo a minha força cortante mínima. Meu VSW mínimo deu 44,96, o meu VC deu 96,18, né? Dando um FCD de 131, que é maior que 65,78, armadura mínima. Vou calcular a armadura mínima através da minha fórmula da armadura mínima. Tenho 2 ramos. Por que eu tenho que dividir por 2? Porque eu tenho, na minha seção transversal, tem 2 barras cruzando na lateral dos meus estribos. Divido por 2, escolho a barra de 5, escolho a barra de 6 e fico com 2 configurações. Estribos de 5 a cada 19,5 ou estribos de 6,3 a cada 30. Vou fazer o detalhamento da armadura transversal. O meu diâmetro ele vai variar de 5 a 20. Meu espaçamento máximo longitudinal, eu vou ver qual condição eu me enquadro. Daí acabo caindo que 0,067 do VRD2 é 325
0,62 kN, caio na condição que meu espaçamento máximo é 0,6 vezes D menor ou igual a 30. 0,6 vezes D dá 33,6. Eu não posso adotar nenhum valor maior do que 30. Número de ramos são duas condições, aonde eu tenho 0,2 do VRD2 dá 97,2 kN, caio na condição que o meu espaçamento máximo transversal tem que ser D menor ou igual a 80. Meu espaçamento máximo é 0,6. Deixa eu só ver aqui porque que tá 0,6 tá D. Isso aí que eu ia falar. Tá. Porque, na verdade, o 65 é menor que 97, né? O 65 SD. O SD é menor do que o 02 VRD2, né? Então, seria a condição número 1, pelo que eu me lembro. Pode ser que eu esteja errado também. É. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu vou fazer assim, peraí. Eu vou fazer aqui e vou levar para cá. Que daí fica mais fácil de eu editar, porque ele tá eu não tenho mais esse exercício na tabela, eu teria que montar todo ele. Mas então aqui, D é menor ou igual a 80. Então, se D é menor ou igual a 80, eu caio. Deixa eu só pegar aqui. Que essa aqui é uma condição. Tá, o que exatamente quer dizer isso daí? Tu pode dar uma palavrinha sobre isso? O D é... aqui eu tenho um estribo, tá? Eu tenho um estribo na minha seção transversal. Tô olhando a minha viga na minha seção transversal. Eu preciso saber o ST máximo, é o espaçamento que eu tenho entre esses estribos aqui. É isso aqui que eu quero saber. Ó, o ST máximo. Quanto que eu tenho espaçamento na minha transversal. Que às vezes eu posso ter uma situação que o meu estribo ele pode ser muito assim, ó. Dependendo da largura da minha viga, ele pode ser muito fino. E daí eu não consigo ter uma... não consigo depois distribuir a bitola das minhas barras na longitudinal, porque elas vão ficar muito grudadas. Ó, tipo aqui, por exemplo. Não consigo pôr uma do lado da outra. Então, esse é o espaçamento que eu tenho que ter para fazer a disposição das minhas barras longitudinais, uma de cada lado. Entendeu? Aqui eu tenho, ó, tem espaço aqui e tem espaço aqui para pôr elas. Agora, se ficar muito junto, eu não consigo pôr duas barras aqui. Elas vão se encostar e vão se unir de uma forma que eu não vou, se eu até aumentar um pouquinho, ó, não vai passar o agregado. É isso, essa aqui é a verificação, ó. Mas no caso aqui está, entendi. Só que daí no caso diz D maior ou igual... Aqui foi só um erro de colocação. Não, mas é para entender mesmo. Então o D quer dizer que ela tem que ser maior que 800? O D tem que ser menor que 80 centímetros. E daí quanto que é o D? O D é... 56. 56. Daí tu vai pegar ali, 56. Ou 65, deixa eu não me lembro direito agora. 65. 56. 56, eu tô no outro. Ó, daí o D é 56 centímetros. Daí tu tem que verificar o que tu tem de espaçamento ali. Daí tu tem lá uma viga que ela tem 20 centímetros menos 2 vezes o cobrimento, vezes 2,5 centímetros, menos 2 vezes a barra de 5,05 dividido por 2. Isso dá quanto? Dá 5, dá 15, 14,5. Certo? 14,5. Daí aqui tu vai depois descontar as barras. Aí tu tem que ter um espaçamento, entendeu? Não pode ser esse espaçamento que tu tem aqui, ele não pode ser maior que 56. Senão tu não vai conseguir posicionar as tuas barrinhas depois. Ele tá menor que 56, ok. Ele tá... Não, peraí, desculpa. Ele não pode ser maior que 56, porque aqui é o teu espaçamento máximo. Ele tá bem menor, então tá tranquilo, tá? Tu
Tu não vai ter... É quase esse espaçamento máximo, é como se tu não tivesse estabilidade no teu estribo simples. Tu ia precisar de um estribo duplo ou estribo triplo. E aqui depois tu vai verificar ali a questão das tuas bitolas. Mas aqui, até 56 é estribo simples, de 2 ramos só. Se o teu cálculo não der, significa que tu vai ter que ter um estribo duplo, que daí normalmente a gente tem ele configurado assim, ó. Assim. Daí ele tem que ser meio assim, ó. Daí ele tem outro estribo aqui. Porque daí ele é tão comprido que ele não consegue ser um estribo simples. Então, o número de ramos ele serve para saber exatamente o número de ramos. 1 ramo, 2 ramos. Estribo simples. Estribo duplo. 1, 2, 3. Então, é para eu saber se eu estou numa condição de estribo simples, mesmo que foi o que eu dimensionei, eu vou ter que colocar uma barra maior, né, um estribo maior, e daí eu vou precisar dimensionar. Muito raro dar estribo triplo, duplo, tá? Normalmente a gente tem essa configuração quando a gente está falando de vigas de pontes, que daí tu tem uma carga muito alta. Se ele deu o espaçamento mínimo, área de aço mínima, ele vai ser simples, tá? Não tem como ele ser duplo com uma carga tão baixa. Não sei se era isso que era a dúvida. Mas não sei se eu entendi direito. Eu vou ter que ouvir de novo depois a tua explicação para ver se eu entendi direito. Porque tá, mas o que tu não entendeu? O que tu não entendeu? Não, é porque, na verdade, assim, tu tá aí na verificação do número de ramos, certo? Aí te deu lá, o VSD te deu menor do que o VR2, aí tu vai ter que ter D, né, menor ou igual a 800, e se ele for maior, cai na outra condição. Tá, mas aqui é só uma condição de máximo. Sim. Mas e como eu leio quando é 3 ramos ou 2 ramos? Mas é isso que eu estou dizendo. Até 56, que é o D, é estribo simples. Se der maior que 56 a 80, daí tu vai ter duplo, triplo. Sim, não tem como colocar só um, né? Entendi agora. 56 então, aqui, estribo simples, eu estou dizendo que é essa configuração aqui, ó. 2 ramos é um estribo simples. E estribo duplo, eu tenho 3 ramos. Tá vendo que tem um ramo aqui no meio, ó? Tem uma outra barra aqui no meio. Eu entendi, mas é porque o ramo, a distância máxima pode ser só 56, né? Não tem como ser estribo simples. Isso. Entendi agora. Obrigado. Mais alguma dúvida perante antes do conteúdo, antes da prova? Não? Tranquilo, professor. Tranquilo. Então, encerro a aula de hoje. Provavelmente, eu vou colocar o vídeo da decalagem já na sequência, tá? Provavelmente as dúvidas vão surgir no final de semana, né? Então, final de semana eu vou desligar meu celular, eu vou fingir que eu não existo. Deixa só o número do Pix, a chave deu. Semana que vem, às 19 horas, a gente entra.